bom clássico com o Fluminense e hoje foi absolutamente superado pelo Flamengo. O Flamengo fez um jogo confortável hoje numa decisão de título, num jogo que valia a taça e de maneira muito merecida conquista esse troféu da Supercopa. É um aviso a todo mundo, porque eu concordo com o Pedro. Acho que tem poucas possibilidades de acontecer com o Felipe Luiz o que se passou com outros treinadores nesse momento em que o Flamengo é candidato a tudo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. O que a imprensa vem falando, muitos elogios a essa grande vitória do Flamengo para cima do Botafogo, né? O Flamengo dominou do início até o final. O técnico Felipe Luiz, inclusive, deu uma coletiva muito boa. Deixaremos aqui na descrição o link para que vocês possam acompanhar na íntegra. A imprensa elogiou, falou ali do domínio do Flamengo e também acabou ressaltando como essa equipe chegará forte para disputar grandes títulos na temporada de 2025. Deixaremos aqui na descrição o link da ESPN para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem muita enrolação, vamos direto para o vídeo e ver tudo que eles falaram. O Botafogo está levando a temporada até agora. Não começou a temporada do Botafogo. Embora tenha feito uma boa partida contra o Fluminense. Fez um bom clássico com o Fluminense e hoje foi absolutamente superado pelo Flamengo. O Flamengo fez um jogo confortável hoje numa decisão de título, num jogo que valia a taça e de maneira muito merecida conquista esse troféu da Supercopa. É um aviso a todo mundo, porque eu concordo com o Pedro. Acho que tem poucas possibilidades de acontecer com o Felipe Luiz o que se passou com outros treinadores nesse momento em que o Flamengo é candidato a tudo. Ou jogadores saciados não se entregam da maneira como deveriam, e eu não estou dizendo que é corpo mole, que é de propósito, não. O trabalho não é levado no percentual de compromisso do grupo como deveria. Ou não obedecem ao seu técnico. Não acho que isso vai acontecer. Nem uma coisa e nem outra. E isso é um grande problema para as demais equipes que são candidatas, porque o elenco do Flamengo é o melhor do Brasil e do continente sul-americano. Assim, com alguma distância para os demais, como nós vimos hoje, quem estava no banco do Flamengo, as substituições que o Felipe pode fazer. Volta do Luiz Araújo. Ainda tem o melhor centroavante do Brasil para voltar em algum momento da temporada. Cebolinha e etc. O Bruno Henrique chorava no final do jogo, por causa de tudo que aconteceu, o tempo que ele fica fora, as lesões que ele teve e tudo mais. Não era um jogador considerado titular, talvez não seja um jogador considerado titular. Decidiu hoje de novo, o gol que ele faz com o gramado assim é de jogador diferente. Sensacional. Diferente, o Flamengo tem esses jogadores em maior quantidade do que os seus concorrentes. Sempre resolvendo em jogo grande, não é o cara de fazer o terceiro gol numa goleada contra time pequeno ou o quarto num jogo já resolvido contra um time grande. O Bruno tem um caráter decisivo muito grande. Eu já vi, o segundo tempo do São Paulo contra o Corinthians foi um belo segundo tempo, né? Muito bom. A estreia desse time titular do Botafogo contra o Fluminense foi um bom jogo do Botafogo, inclusive sobrou para cima do Fluminense, de novo, fisicamente, tecnicamente, sobrou. Mas esse nível de atuação até agora eu não tinha visto. Hein? É o time mais a caminho de estar pronto no Brasil, né, William? Boa noite para você, para os companheiros. Boa noite. O André lembrou, tem um residual muito importante do ano passado. Nós estamos falando de um técnico que não é pelos títulos, né? Esse já é o segundo título dele. Ele tem um ano como técnico retroagindo à categoria sub-17. Tem títulos também nos juniores. Dentro da amostragem que a gente tem de trabalhos no futebol brasileiro, é um trabalho muito bem encaminhado e a gente não pode esquecer que é um choque térmico em relação ao que o Flamengo tinha Isso é um choque térmico. Boa trocadilho com a Isso quer casar, fala com a imagem. Parabéns. Mas eu me referi... Aí na sua aula lá... Eu me referi em relação ao Tite, né? Que para os olhos rubro-negros era o anti tudo isso. O Tite tem lá suas ideias, a gente respeita, ele chegou a uma condição de 2 Copas do Mundo, ninguém chega à toa, mas é inegável que esse é um estilo que agrada muito mais, não só o torcedor rubro-negro, a todo mundo que gosta de futebol. O Botafogo hoje foi aparecer no jogo com um chute do Alex Telles, quando eram 33 minutos do segundo tempo. E mesmo os elogios que o Felipe Luiz faz à qualidade individual dos seus jogadores, ele os faz dentro de um contexto
de potencializar o coletivo. A gente não está falando porque você falava do Flamengo, não, tem tantos bons jogadores que podem resolver, a gente não está falando de tirar coelhos da cartola. Que era o que acontecia. Então, mas aí quando é que você tem que tirar coelho da cartola? Quando não faz um bom jogo, quando as jogadas não são bem concatenadas, quando a torcida está vendo o jogo e percebe que só vai ganhar se alguém tirar um coelho da cartola. Não é isso que acontece com esse time. Esse time sabe o que está fazendo em todas as posições, e hoje ele até deu a cara para bater na coletiva, inclusive em relação aos que eventualmente não se encaixaram nisso, que é o caso do Alcaraz. Então é um trabalho muito bem estruturado. Daqui a pouco vai aparecer gente, a primeira derrota do Flamengo, o primeiro título que o Flamengo não ganhar, vão falar assim, vocês não disseram que era o melhor trabalho do mundo. Não, é por isso que eu quero me pegar ao como, não ao o quê. E ainda tem o quê, hein? Tem Copa do Brasil para contar, tem agora a Supercopa, mas não é a isso que eu estou me referindo. É a maneira como o Flamengo, acho que até o Flamengo, do ponto de vista da diretoria, menos premeditado, mas acabou achando um caminho muito interessante de um ex-jogador que, como jogador, ele já era inteligentíssimo. A gente já percebia que era um candidato a técnico de futebol, por tudo, pela liderança. Eu acho que ele junta as duas coisas que são muito difíceis. Geralmente um técnico ou é muito teórico, ou ele é meio paizão e psicólogo. E ele consegue juntar as duas coisas. Ele é o tipo do cara que, se precisar, ele mostra como se faz. Então, eu acho que o Flamengo, nesse momento, realmente começa um grande ano a partir da filosofia de seu técnico. Isso é muito raro no futebol brasileiro. Tem gente montando elenco antes de ter o técnico, que é o primeiro passo para você dar com os burros na água. O adversário do Flamengo não tem o técnico até agora. Por exemplo. Esse é um ponto. E em relação ao Botafogo, claro, não está tudo perdido, mas está muito claro que o Botafogo hoje é menos do que era e precisa tomar. Escolheu começar o trabalho começou e não é o que era no passado. O Botafogo escolheu não trabalhar até agora, escolheu, vamos levando aí para ver quem interessa lá na frente. E daqui a pouco a gente até vai falar, porque não tem o treinador, aí são jogadores que deixaram a equipe, ok, tiveram outras propostas, enfim. O que está afetando mais esse Botafogo? E se o Botafogo vai conseguir sarrafo lá no alto, como é cobrado, porque é difícil achar um Luiz Henrique, difícil achar um Almada, difícil achar um treinador para encaixar que nem encaixou o Arthur Jorge. Tem muitos desafios aí para o Botafogo, embora ainda seja um time muito bom. Reforçar o que era forte, às vezes é mais difícil do que reforçar o que é fraco. Exatamente. Porque você reforça o que é fraco, tudo é aceitável. Porque chega uma hora que é só dali para frente. O Botafogo já deu esse passo à frente. Felipe Luiz acabou de falar isso. Onde vamos arranjar outro Arrascaeta? Exatamente. E ele ainda tem um. Até para o próprio Flamengo é difícil também. Elton, tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, Vamos ter você aqui, hein? Muito bom. Sempre passando a bola para você, recebendo suas mensagens aqui. Olha, estou no Sport Center, avise e tal. Bom ter você aqui com a gente agora. O aposentado das figurinhas, né? Nunca mais figurinhas, Não, hein? Já pendurei. Não. Você precisa voltar àquela linha de produção que é importante. Anima a gente, viu? Anima a gente. Não, parei no Muito auge. respeitosos. Parou bem. Parou jogando bem. Esse soube parar. Parei no auge. Deu a volta olímpica. Fiquei impressionado com algo que a gente já estava vendo ano passado, mas assim, com a movimentação, como dificulta a vida do adversário essa linha de frente do Flamengo. Então, ali são as associações do Plata com o Bruno Henrique, e aí do Gerson com o Wesley. A gente pode falar de cada. O Wesley tá voando assim, e aí o Bruno Henrique vem para um lado, aparece no outro, o Michael do outro lado, o Alexandre, enfim, é um inferno para o adversário, é um inferno, é muita movimentação. Quando você vê um tá aqui, o outro tá lá, o estava na esquerda, já veio para a direita, e é assim que tem que ser o futebol, né? Mas é impressionante como isso funcionou logo de cara, assim, aí no 1º de fevereiro as coisas já estão funcionando. É isso, William. Boa noite para você, boa noite, companheiros, fã de esportes. Imagina se o campo tivesse seco, né? Nossa! E mostrou isso num campo pesadíssimo. Enquanto o professor estava falando, estava refletindo exatamente a mesma coisa. Aliás, os professores também têm essa missão, né, de fazer refletir. Como todo técnico tem ideia, né? E a gente sabe que no Brasil muitos têm as suas ideias. A questão é como você vende as suas ideias. Porque Felipe Luiz trabalhou com o Simeone, que vendia a ideia de um time sólido defensivamente.
E o Felipe Luiz trabalhou com o Jorge Jesus, que pregava que o time tinha que ser intenso e atacar o tempo inteiro. Exato. Então, é como você vende as suas ideias. E os dois venderam muito bem. E ele bebeu dessa água. A gente está numa era de coletivas em que o técnico vai com o auxiliar. Às vezes o auxiliar fala mais do que o treinador. Muitas vezes o auxiliar dá mais treino do que o técnico. Às vezes o técnico não se comunica como o auxiliar se comunica. O Gabriel falou sobre isso, sobre Tite, como o Tite o tratava, e o filho do Tite é que conversava mais com ele do que o próprio Tite. Então a gente está numa era onde você tem uma comissão técnica onde todos têm vozes ativas. Não que, obviamente, nessa comissão técnica do Flamengo, seus auxiliares não tenham, mas a gente vê claramente o cara das ideias. E quando ele fala dessa reunião com o Alcaraz, quando ele fala da conversa que teve com o Gabriel, com a conversa que teve com o Fabrício Bruno, ele traz realmente que eu tenho essas ideias, né? Eu tento vender essas ideias para os meus jogadores. Ele citou que o Pedro, quando voltasse, ele teria que se esforçar para fazer o time jogar também em função de um dos melhores atacantes da América do Sul. Então, ele sabe vender essas ideias e tem, talvez, na sua principal ideia, os jogadores terem a bola. Você citou os jogadores de frente. Coisa que o Botafogo não... Quem vende ideia para o Botafogo hoje, né? E quem vendia na temporada passada e os jogadores compraram... É o Leiria que talvez venda a mesma ideia do ano passado, tenta não mexer muito, né? Muito diferente. Né? Mas totalmente. Quando teve que ter ideia hoje, o André falou... Aí complicou, né? O Fluminense deixou Marlon e Gregory livres. Hoje, quando ele não teve a bola chegando, teve que vender ideia. O Fluminense estendeu um tapete vermelho para o Savarino, né? Coisa que o Flamengo não fez. E assim, nada contra quem está comandando o Botafogo agora, porque uma coisa é você ter a certeza de que você estará ali trabalhando todos os dias até te demitirem. Sim. Né? Outra coisa é você ser interino e saber que em algum momento alguém vai tomar o seu lugar, você está ali provisoriamente. E uma coisa é você ter o tabuleiro na sua frente e você precisar mexer as peças quando o seu adversário consegue lhe desestruturar. Acho que o Botafogo ainda não tem isso. Então, essa intensidade que a gente já viu o Flamengo ter em outras versões, com outros jogadores, ela se replicou do fim de 2024 para cá. Porque sempre foi o desejo do torcedor do Flamengo reviver 2019. Tanto que técnicos entra, técnico sai, volta o Jorge Jesus. Eu acho que o Felipe Luiz, como bebeu dessas duas águas boas, né, Simeone e Jorge Jesus, ele traz tudo o que o torcedor do Flamengo quer daqui para frente. E como ele já disse que também se adapta aos jogadores que tem, ele falou que o Plata estava colocando o pé na porta para entrar no time titular, ele usou essa expressão, estava entrando na minha sala aqui praticamente pedindo, né, o campo falou, e ele usou uma expressão inclusive do Tite, né, que foi técnico dele na seleção brasileira. Essa fala aí dos comentaristas reflete muito o que foi a coletiva do técnico Felipe Luiz. Inclusive tá aqui no canal, a gente acabou de postar, vocês podem voltar aí e olhar nos vídeos, tem a coletiva completa, ele deu um show na coletiva, foi muito boa mesmo, falou um pouco da saída do Alcaraz, o porquê ele não coloca o Lohan pra jogar, o Fabrício Bruno, ele chutou o balde e falou tudo mesmo. Perguntaram sobre o Alcaraz, ele falou sobre o Alcaraz e falou sobre todos os outros que pediram pra sair do Flamengo. Muito boa coletiva, né? Mostra ali como o técnico Felipe Luiz tem um time nas mãos. Foi uma coletiva muito boa mesmo. O link tá aqui na descrição e também nos últimos vídeos que a gente acabou de postar. Vocês podem acompanhar isso na íntegra. O Flamengo controlou o jogo, não deu chance para o Botafogo. Um jogo muito bom do Flamengo. É claro, início de temporada, todo mundo sem ritmo, ainda muito sem ritmo e sem aquele físico ideal, né? Ainda mais com esse Botafogo que não vem bem, vem ali todo desfalcado, não tem técnico, venderam os craques. O dono da SAF tá meio perdido, aparentemente, o Textor, cheio de problema, ainda mais no Lyon, né, no seu time lá da França. Com isso o Flamengo não tem nada a ver, né? Foi lá, fez uma grande partida e venceu com muita tranquilidade o primeiro clássico, o primeiro título. E com isso o Mengão certamente é um dos grandes candidatos a vencer ali a Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Vai brigar forte, é claro. Não dá para vencer todos, talvez dê, mas é bem difícil. Porém, o Flamengo certamente será um dos grandes favoritos para essa temporada. Deixaremos aqui na descrição a coletiva do Felipe e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais.